Eu sou o professor José Luiz Garcia Hermosilla, sou o coordenador do programa de mestrado profissional em Engenharia de Produção da Universidade de Araraquara. E o objetivo desse material que nós desenvolvemos é trazer um pouco da estrutura do nosso programa de mestrado profissional, como é que ele funciona, como é que ele está estruturado ao longo dos 24 meses, normalmente, que ele toma do aluno, né? E eu gostaria, antes de mais nada, comentar com vocês que no Sistema Nacional de Pós-Graduação é um curso de estricto sensu. No nosso caso, nós vamos falar especificamente do mestrado e na sua modalidade profissional. Portanto, lembrando, mestrado profissional em Engenharia de Produção. Esta característica é importante, a característica a qual eu estou me referindo é o mestrado profissional. Isso, inclusive, pode ficar mais claro na declaração dos objetivos do nosso curso. Vocês podem ver, o objetivo principal é desenvolver a pesquisa aplicada dentro de qualquer área da engenharia de produção ou dos sistemas produtivos, como vocês podem ver aqui. Isto inclui o desenvolvimento de projetos, a modelagem de processos, a implantação destas tecnologias, a operação, controle, manutenção e principalmente a gestão e a melhoria desses processos. Então, o desenvolvimento da pesquisa e a sua aplicação tem a ver com estas etapas em qualquer sistema produtivo, seja ele de bem ou seja ele de serviço. Um outro objetivo declarado no nosso curso, inclusive, é o desenvolvimento de profissionais com capacidade de identificar as oportunidades de melhorias nestes processos e também de implementação das suas soluções. Então, este é o foco principal do programa de mestrado profissional em Engenharia de Produção da Universidade de Araraquara. As características principais do programa de mestrado profissional em Engenharia de Produção aqui nosso da Universidade de Araraquara são as seguintes. Esse curso está estruturado em 24 meses, divididos aí em 4 semestres, cada um deles com as suas características, a gente aborda isso um pouquinho mais para frente. Ele funciona às sextas à noite e aos sábados, preferencialmente de manhã, eventualmente a gente pode usar um sábado à tarde, tá bem? Mas via de regra é sexta-noite e sábado de manhã. Nossa equipe conta com 14 docentes das mais diversas áreas da engenharia de produção. Vocês vão poder conferir, inclusive, o currículo Lattes de cada um deles na página do nosso programa, né? A modalidade do curso é presencial, isso é importante. E a estrutura curricular, ela é basicamente dividida em 2 partes. Nós temos lá um bloco de disciplinas que a gente chama de disciplinas obrigatórias. Essa serve para capacitar o aluno a desenvolver a sua pesquisa. Então, ensina o aluno a como estruturar a pesquisa, a como buscar as informações nas bases de dados, a como interpretar os artigos científicos ou dissertações que venham a fazer parte da pesquisa dele. E também tem um outro bloco de disciplinas que a gente chama de optativas. Essas disciplinas optativas servem para aprofundar o conhecimento do aluno no tema de interesse dele, e normalmente ela é eleita em comum acordo com o orientador, que ele também já recebe praticamente quando ele entra no programa. Então, essa é uma característica, são as características gerais do nosso programa, bem interessantes, né? As dúvidas mais frequentes que a gente recebe, e é até compreensível, né? Porque como a engenharia de produção ela é muito ampla, e ela permite o desenvolvimento de pesquisas em diversas áreas e tem muita interface com outras áreas. Isso, por um lado, também suscita algumas dúvidas. A principal delas é: eu não sou engenheiro, posso fazer o programa de mestrado profissional em Engenharia de Produção? E aí, caso eu possa, como é que eu desenvolveria a minha pesquisa não sendo profissional da área? Para responder a essa pergunta, eu acho bem mais eloquente, vamos dizer assim, trazer alguns casos para vocês, bem significativos, né? Então, aqui eu vou narrar algumas áreas, vou expor para vocês algumas áreas de profissionais que passaram por aqui, desempenharam a sua pesquisa, desenvolveram a sua pesquisa e um breve relato do que fizeram cada um. Então, por exemplo, neste caso aqui, nós tivemos um profissional da área de contabilidade, muito interessante, desenvolveu uma pesquisa sobre o sistema de custeio numa agroindústria. Esta pessoa tinha dificuldade em apropriar custos para um produto agrícola e aí acabou encontrando
a solução na pesquisa que ela desenvolveu dentro do programa de mestrado em Engenharia de Produção. Muito interessante. Lembrando que todas estas pesquisas vocês podem ter acesso a ela na nossa página. Tivemos também uma profissional da área de psicologia que desenvolveu um trabalho belíssimo envolvendo fatores interpessoais e o desempenho de equipe de trabalho. Isso tem uma aderência enorme à área de engenharia de produção e também à área de psicologia. É por isso que foi possível esse desenvolvimento conjunto entre as diversas áreas. Muito interessante. Tivemos aqui também um profissional da área de TI que aplicou uma tecnologia da engenharia de produção para agilizar processos documentais na área do setor público, no setor público onde ele trabalhava. Muito interessante. Inclusive, ele conseguiu alterar a sistemática de operação de onde ele trabalhava, muito interessante. E nós temos aqui casos, obviamente, da área de engenharia. É natural que o engenheiro de produção tenha muito mais aderência a essa área, mas nós temos também interface com muitas outras, como foi o caso de um engenheiro mecânico. Este engenheiro mecânico aplicou tecnologia da área de engenharia de produção para melhorar processos num canteiro de obra. Um canteiro da obra, envolvendo a construção civil. Temos aqui também um engenheiro de produção que atuou numa das áreas da engenharia de produção, conhecida como desenvolvimento de produto. Então essa área, esta profissional, assim como outras, através do conhecimento profundo nesta área da engenharia de produção, percebeu uma oportunidade e a solução para essa oportunidade, que foi o desenvolvimento de um artefato ou de um produto que pudesse resolver aquele determinado problema. Tivemos também um engenheiro elétrico que aplicou tecnologia da área de engenharia de produção, como o Lean, por exemplo, uma estação de tratamento de água, e identificou lá inúmeras perdas. E a união do conhecimento que ele desenvolveu através dessa tecnologia e do seu dia a dia, do seu contexto profissional, conseguiu reduzir drasticamente o índice de perdas com energia elétrica neste segmento aí, que é o trabalho que ele desenvolve. Muito interessante. Lembrando mais uma vez que todas essas pesquisas são públicas, vocês podem acessar na página do nosso programa, tá bem? Aliás, a página é essa, vocês podem acessar a hora que quiserem, tem uma série de informações lá, além das dissertações e das pesquisas que foram realizadas. Está aqui um print da nossa página, um destaque específico aqui para o processo seletivo, porque nós estamos nesta etapa agora, então as inscrições estão abertas. Vocês podem notar aqui todas as abas, vocês podem ter acesso às dissertações ou às pesquisas realizadas, ao currículo dos professores, à nossa infraestrutura. Especificamente eu fiz uma chamada ao processo seletivo, justamente porque nós estamos nesta época, tá bem? E acessando lá vocês caem na página, conseguem acessar a página específica do processo seletivo, com as datas, as necessidades, as demandas e principalmente o link para a inscrição. Bem, isso é muito interessante. Uma outra dúvida frequente é se vocês precisam, no processo de inscrição, anexar o projeto de pesquisa. Nós aqui não estamos trabalhando com o projeto de pesquisa, nós estamos trabalhando com a proposta de trabalho, que basicamente é o interesse do candidato numa determinada área, se ele já tem acesso a dados desta determinada área. Então são informações mais gerais, tá bem? Para quem quiser mais informação, estamos à disposição, tem 2 e-mails aqui, o do mestrado, o da nossa secretaria. Se quiserem falar comigo diretamente, estou à disposição, tem o meu e-mail aqui, institucional, e os 2 telefones que a gente pode atender vocês também, tá? Então, fiquem à vontade, eu espero que o vídeo tenha sido esclarecedor. Volto a dizer, confirmem as informações na nossa página, vocês vão encontrar muito mais do que eu apresentei aqui. Agradeço e estamos à disposição.